perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Próximo versículo. E do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Quando nós falamos o nome do Senhor Jesus, esse nome tem poder, glória a Deus. E no versículo 16, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Podemos estar sentados em nome do Senhor Jesus. Não presta atenção no som, presta atenção na palavra do Senhor. Que às vezes é para justamente impedir de você ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O que Paulo está pedindo aqui para a igreja? Que o Espírito habita em nós, não numa vida vazia, mas com poder, pelo seu Espírito no homem interior. Glória a Deus. Então o Espírito Santo foi nos dado não para a gente ter uma vida vazia, mas fortalecidos. Segundo as suas riquezas, nos concedas que sejamos desta forma, abençoados e fortalecidos com poder pelo Espírito. Aonde? No nosso interior. Amém? Fortalecidos com poder. Isso é muito maravilhoso. Nós falamos aqui, eu acho que creio no culto de quinta-feira, acerca disso, do poder do Espírito Santo, né, de Deus para as nossas vidas. E essa palavra de dunamis, né, que é a habilidade para realizar mudança, a habilidade também para realizar milagres. Glória a Deus. É interessante que muitos gostam até mesmo da palavra, mas não dá a palavra sem o Espírito, porque nós somos fortalecidos no nosso interior. Não é só ouvir, mas praticar a palavra do Senhor, porque essa palavra tem poder. A palavra do Senhor tem poder. Ser fiel até a morte para ganhar a coroa da vida. Eu estava comentando ali na reunião dos obreiros, um videozinho que a gente vai acompanhando os fatos, né, dessa guerra, e um videozinho de um soldado. E um soldado ucraniano, os soldados russos estavam vindo, e ele estava num pedaço de muro que tinha sobrado e com uma metralhadora, daquelas que dá muitas rajadas. E ele deu algumas rajadas lá em direção aos soldados, os prédios já estavam destruídos em volta dele. E ele pega o celular e começa a gravar. E rapidamente, né, segurando a metralhadora aqui, o celular aqui, ele começa a despedir da família dele. E falando com os irmãos, com a mãe, mandando um recado que amava muito e pedindo que o irmão cuidasse da mãe, porque ele sabia que ele não iria sair dali com vida. E assim foi. Talvez aquele celular caiu, depois eles pegaram ali os documentos daquele soldado, aquelas coisas todas, e distribuíram esse vídeo. Mas o interessante é isso. Ele sabia que o momento final dele estava ali, mas ele morreu lutando. Ele morreu lutando. E a Bíblia fala, ser fiel até a morte, para a gente ganhar a coroa da vida. Eu não sei para onde aquela alma foi, mas algo ali de uns momentos finais e de morrer lutando. E esse interior, para ele ter essa questão de pegar celular, ainda ter esse tempo, ele tirou alguma força ali, muito do interior dele, né? Sentiu aquele momento ali, falou, não, o inimigo está vindo, cercou, acabou. Então essa força do interior é isso que a gente tira nesses momentos de luta. E como que se a gente vai tirar uma força do interior, o poder pelo Espírito no homem interior, se nós não estamos sendo movidos pelo Espírito de Deus, e sim pelo nosso? E aí a gente fica confuso, porque nós temos que entender o seguinte: quando nós crescemos espiritualmente, aprendemos uma coisa, que Deus não vive para nós. Deus não vive para nós. Porque no momento da luta, no momento do conflito, no momento da batalha,
A gente fica muitas vezes olhando para o céu e pedindo Deus, e Deus me ajuda, e Deus, porque o Senhor está vendo, e Deus, como se Deus vivesse para nós. Ele nos criou. Nós é que vivemos para Ele. Não é Ele que vive para nós. Porque quando você entende uma colocação dessa, assim, muito estresse da vida some. Porque você começa a entender, como uma criança espiritual, às vezes você tem que crescer e desenvolver para isso. Mas o estresse acaba quando nós entendemos que nós que vivemos para Deus. Nós que vivemos para Deus. Glória a Deus. Aquela criança de pai, tá. Nós vivemos para Deus. Não é Deus que vive para nós. Dele, por Ele, para Ele, a gente repete isso muito aqui. São todas as coisas. Quando eu entendo isso, eu começo a modificar, e sei que não é fácil, a modificar minha agenda e meu ciclo de vida. Por quê? Se com poder pelo Espírito Santo no meu interior, e eu sabendo que meu Criador me criou para eu poder ser um instrumento para o nome dele ser glorificado, porque eu vivo para ele, não é que ele vive para mim, ele que me criou, então eu vivo por ele, para ele. Então a minha agenda é dele, não é a minha. Os meus desejos é dele, não são os meus. Se o tempo é dele, se o dia pertence a ele, se ele faz todas as coisas, e se eu vivo por ele, em tudo ele me sustenta. Então, se está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, rapaz, o Senhor sabe, olha o que está acontecendo. Não, eu vivo pelo Senhor. Tudo que está acontecendo eu tenho que glorificar, dar glória por todas as coisas. Porque o projeto de vida é seu. O Senhor, antes de eu ser formado, me conhecia e me formou. E sem que eu existisse, o Senhor já escreveu no livro a minha vida. Então eu vivo para o Senhor. Por que o estresse extremo? Por que uma fadiga espiritual extrema, uma falta de conforto interior? Mas o inimigo está vendo, eu estou lutando e vou morrer lutando, porque tem novos céus e nova terra, o meu Criador me prometeu isso, e eu estou aqui num estágio, numa passagem, sendo preparado para estar com Ele, porque eu vivo aqui para Ele e por Ele. Glória a Deus. Aí, como é difícil viver isso aqui. Filipenses 4:6. Vai ser passado aqui esse versículo. Porque você passa a não ter agenda nem planos. Filipenses 4:6 fala: não estejais inquieto por coisa alguma. Amém? Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Amém? Amém? Sejam em tudo conhecidas diante. Não estejais inquietos por coisa nenhuma. Antes, as vossas petições sejam em tudo. Não é por tudo. É em tudo conhecidas diante de Deus. Como que eu vou orar para alguém que sabe todas as coisas? Sem que eu comece a orar, sem que haja uma palavra na minha boca, como está escrito. Ele sabe? Então por quê? Como que eu vou orar para alguém que conhece e sabe todas as coisas? Se eu vivo para Ele, e não achando que Ele vive para mim, nas minhas orações, nas minhas petições,
Eu não fico preocupado por aquilo que eu esqueci de orar. Eu estou orando por isso. Ai, meu Deus, eu esqueci daquilo. Ai, eu tenho que orar por aquilo que eu acabei esquecendo. Não é por tudo, é em tudo. Porque não dá para orar por tudo. Porque nós não temos como. Nós vamos esquecer uma coisa ou outra e muitas coisas. Porque aquilo muitas vezes que é necessário para existirmos, a gente nem pede. A gente pede uma coisa como se Deus estivesse lá. Não, o Senhor só sabe, olha a minha necessidade, o Senhor existe aí, o Senhor existe. Se Deus existe, cuida disso aqui. Se Deus... Não, Ele existe. Nós que existimos para Ele. E em tudo, Ele sabe em tudo. Então, muitas vezes, as pessoas elas ficam assim, a comunhão é que Ele quer conosco. Porque quando eu começo a orar, tanto de um tempo de oração, se é extenso ou se é mínimo, Ele está vendo dentro de mim, no meu interior. E é nisso que eu sou fortalecido. Amém? Você já orou com pessoas às vezes na igreja e você começou a orar e aquele dia você estava sem paciência e aquela pessoa começa a orar, faz uma oração, e você ora, ele ora, faz uma oração, e outro começa, aí tá, aí vai... Daqui a pouquinho você está com o olho assim, e a pessoa continua, assim, não, mas para que, você está no seu pensamento, para que isso tudo? E você quer que termine. Aí, pensa, em nome de Jesus, mas diz aí o Senhor, aí começa, aí você fica ali ainda. Tem situações, tem tipo de orações, tem tipo de pessoas, mas você fala assim, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, eu estou diante do Senhor, tudo que está acontecendo, eu não tenho nem como orar por tudo, mas em tudo você é conhecida diante do Senhor. E como eu existo para ti, em tudo o Senhor vai me dar o escape. Em tudo. Porque eu existo para o Senhor. Não é o Senhor que existe para mim. Para mim as orações não cair no sentido pedir e pedir maus, para gastar em seus próprios deleites. Se nós oramos por um Deus que nos criou e nós vivemos para Ele, e tudo é dele, por Ele e para Ele, e as nossas orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela súplica com ações de graça. Eu oro, eu até suplico e glorifico. Eu oro e glorifico. Eu oro com a certeza que eu existo para Ele. Os planos é dele, a ação é dele, o meu caminho está entregue para Ele. Eu entrego o meu caminho a Ele, eu oro e confio, o mais Ele fará. Sabe como isso elimina estresse? Por quê? Vou dar um exemplo. Você está orando, estou dando um exemplo. Você está orando para pagar o seu aluguel. Ah, Deus, o Senhor sabe que eu estou precisando do aluguel, e vamos supor que o seu aluguel custe R$1.000. Eu estou precisando, Senhor, eu estou precisando do aluguel, eu estou precisando do aluguel, o Senhor, por misericórdia, envia, Senhor, para os R$1.000 que eu consiga para pagar o aluguel. Ok. Olha como você está orando. Você está pedindo, o aluguel seu é R$1.000, estou dando um exemplo. Você está pedindo R$1.000. Você está pensando que Deus existe para você. Você não está nem pedindo a mais. Se Ele te der R$1.000, nem o dízimo você tira. Porque seu aluguel é 1.000 e você pediu 1.000. Se você está pedindo para você, nos seus deleites, nem para Ele você pensa. Você está entendendo? Se Ele é o dono do ouro e da prata, o senhor sabe o que eu estou precisando. O Senhor envia. Estou vivendo para ti. Não sei se é da boca de um peixe, não sei como o Senhor vai fazer, mas eu vivo para ti. E além da minha moeda, eu vou pagar por mim e por ti. Você pegou? Para não acontecer escândalo. Por isso que é pedir para os seus próprios... Não peço para gastar... Você pede para gastar contigo. Para os seus problemas serem resolvidos. Como se Deus existisse para você. Nós existimos para o nome dele ser glorificado. Amém? Glória a Deus. Nós somos
mais maior do que o mundo que vivemos. Eu vou repetir. Nós somos maior do que o mundo que vivemos. Se você está vivendo nesse mundo conformado com este mundo, você não mudou o seu entendimento. Quando eu vivo nesse mundo, mas não ando conforme este mundo, eu mudo o meu entendimento, eu começo a experimentar boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, nós somos maiores do que o mundo. Maior o que está conosco do que o que está no mundo. Amém? Jesus falou assim, não vos tirei do mundo, mas os livro do mal. Porque como eu não sou do mundo ele também não somos. Espera aí. Se houver a segunda, terça, quarta, eu tenho que levantar com ação de graça. Obrigado por mais um dia, o Senhor fez nova todas as coisas. E a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, porque eu falho muito diante de ti. Eu preciso me acertar muito a minha vida no meu interior para ser verdadeiramente um servo do Senhor. E não me conformar com este mundo. Estou aqui como o Senhor deseja, até o dia que o Senhor desejar, porque se o Senhor tirar o fôlego, passou, mas se eu for, eu vou ver o Senhor primeiro, os mortos verão primeiro. Então eu vivo aqui para o Senhor. Eu vou levantar amanhã, se houver amanhã, eu vou levantar a terça, mas eu estou com os russos vindo, eu estou com a guerra vindo, eu estou com um monte de conflito, ok. Então hoje eu estou mudando o entendimento para começar a experimentar. Você começa com boa, depois vem agradável, e depois é o perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Acontece que o nosso interior é que fala. O nosso interior é que fala. E às vezes a gente vai se justificando. Às vezes a gente fica o dia todo carnal e acha que depois orar é entrar no automático e está tudo certo. Quando nós cultivamos com o Espírito, nós vivemos no Espírito. E quando eu entendo isso, eu não fico buscando os que os gentios buscam. O que os gentios buscam? Eles buscam o que é a vez de comer, o que é a vez de beber, o que é a vez de vestir. Isto as pessoas buscam. Não está escrito, busca isso também. Está escrito, buscai o reino. O reino. Eu vivo para ti, para o reino. Essas coisas serão acrescentadas. Amém? Quando nós somos fortalecidos no nosso interior, nós somos agitados internamente, não externamente. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Eu tenho que ser agitado internamente. O que é ser agitado internamente? É me comunicar o tempo todo com o meu Criador e entender o que Ele quer de mim e o que eu posso fazer, que darei ao Senhor por tantos benefícios que o Senhor tem me feito. Não é que eu vou pedir ao Senhor, que darei eu ao Senhor. Amém? Eu vivo para o Senhor, não é o Senhor que vive para mim. Você está aí? Amém? Glória a Deus. A palavra não fala que a palavra do Senhor é escudo e bronquel? E é isso que nos guarda e nos protege? Interiormente, eu estou aqui com a camisa branca, suado. Nós vamos um dia botar ar-condicionado aqui dentro, em nome de Jesus. Com o microfone na mão, pregando a palavra de Deus. Hoje é domingo, 8 horas da noite. Você sabe o que eu fiz hoje à tarde? Você sabe o que eu pensei? O que está dentro de mim? Não. Você está me vendo aqui um pastor da igreja pregando. E aí você pode falar, o homem de Deus. Quem te falou que é um homem de Deus? Só Deus que pode confirmar isso. No teu espírito. Como que Ele vai me confirmar se você é uma mulher de Deus, é um homem de Deus? No espírito, de discernimento espiritual. Mas nós muitas vezes queremos fazer parte das coisas certas.
e viver no interior de forma errada. Externamente, muitas vezes, queremos apresentar uma roupagem de evangélico ou de cristão, mas o interior como sepulcro caiado. Tinha um casal, eles entraram numa lanchonete e pediram um lanche rápido para a viagem. E aí foi dado o lanche, naquelas sacolinhas, né, para a viagem. Eles levaram, entraram num carro e, em determinado momento, ali pararam e foram comer. Quando eles abriram, eles viram que tinha alguns pacotes dentro daquela sacola de lanche. Na verdade, não era um lanche. O proprietário daquela lanchonete acabou pegando errado a sacola, e era uma sacola pronta para ser levado para o banco para depósito. O dinheiro do estabelecimento e alguns bolos de dinheiro. Eles olharam aquilo, ficaram assim, concordaram, voltaram de carro naquela lanchonete e entregaram, chamaram lá o proprietário e entregaram. Olha, o que aconteceu? E o proprietário estava completamente já desesperado, porque quem não conhece a Deus fica desesperado por dinheiro. Quem não conhece o Pai fica desesperado e servindo mamon. Quem conhece a Deus só serve ao Senhor, não serve dois senhores. Aí, o proprietário agradeceu muito, e falou assim: gente, é raro existir gente honestas como vocês, como esse casal. E assim, eu tenho um amigo que está chegando aqui, e ele é até repórter, eu gostaria de fazer uma reportagem com vocês, e até falando desse episódio aqui, contando, porque, muito obrigado. O casal falou: não precisa nada de repórter, não precisa nada disso não, está tudo certo, tudo tranquilo, a gente só vai pegar o lanche realmente que a gente queria e ir embora. Falou: não, mas eu faço questão. Falou: não, mas o rapaz está quase chegando, é só uma coisa assim, para ficar isso marcado assim, porque gente honesta igual vocês assim, está muito difícil, isso tem que ser comunicado. Aí o moço, o homem lá do casal, ele chamou o proprietário a particular e falou o seguinte: não precisa nada de repórter não, porque essa mulher que está comigo é minha amante, e se tiver uma reportagem vai ficar mal para mim, eu não quero aparecer com minha amante. Interessante, né? Fizemos honestos, mas o interior, sepulcro caiado. Externamente a gente acha que está fazendo, nossa, a gente está fazendo honesto, mas o interior, as nossas atitudes, você percebe isso aí? E a palavra de Deus é que nos transforma. É a palavra de Deus que, quando ela entra dentro de nós, como a semente que cai em boa terra, ela frutifica, para o nome dele ser glorificado, dá frutos dignos de arrependimento, de transformação. Uma palavra sendo ministrada, como esta palavra de oração, de interior renovado, fortalecido, se você recebe essa palavra e, apesar das sujeiras, pede perdão verdadeiramente, uma restauração, uma súplica, e começa com ação de graça, essa semente ela cai em boa terra e ela começa a produzir. Se eu ouço uma palavra que vem, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e 2 ou 3 em meu nome, estou no meio de vós, então eu estou ouvindo essa palavra, por exemplo, de cura, e eu recebo essa palavra, eu sou curado. Se a palavra que está vindo é de arrependimento, de perdão, eu recebo essa palavra, no meu interior eu sou fortalecido, restaurado. Glória a Deus. Se eu recebo uma palavra de prosperidade, recebo ela, eu vivo por essa palavra, e isso acontece em minha vida, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela produz para aquilo que ela foi enviada. Glória a Deus. Amém? Amém? A semente é a palavra. Mas, pastor, tem muita coisa que eu já ouvi e estou esperando acontecer. A paciência pode ser amarga, mas a colheita é doce. A paciência é amarga. Esperar no Senhor, às vezes é amargo. Porque a gente quer para ontem.
mas a colheita é doce. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E me tirou do lago de charco de lodo, firmou os meus pés e me pôs numa rocha. Glória a Deus. Amém? E quando nós estamos falando orações e súplica com ação de graça, se eu vivo, entendendo que eu vivo para Deus, e não Deus vive para mim, eu vivo para Deus, claro que aprendemos como orar com Cristo. E a agenda de Cristo era o Pai. Então, no momento ali de grande pressão do Getsemane, Jesus, ele não estava orando: "Oh Senhor, estou com medo dos romanos, estou com medo disso, estou com medo do que vai acontecer, estou com medo disso." Não, ele estava orando com súplica, pedindo algo que ele temia. Se possível, passa de mim esse cálice. Porque o cálice que ele ia beber eram os nossos pecados. E os nossos pecados faz separação do Pai. E o que Jesus estava clamando era o afastamento do Pai. Tanto que na cruz ele fala: "Por que tu me abandonaste?" E era isso que era o temor do Senhor. Se eu vivo para o Pai. Eu não quero me afastar do Pai, eu não quero me desligar do Pai. Pode estar no Getsemane, não me desligo do Pai. Por isso que ele foi para os discípulos e o achou-os dormindo. Falou: "Na verdade, o espírito está pronto, a carne que é fraca. A carne que é fraca." Ele não estava com medo da morte, do que ele iria passar. Quem estava com medo da morte era o Pedro e os demais. Porque Pedro chegou para Jesus e falou assim: "Não, Jesus, de modo algum vai acontecer isso contigo, jamais você vai morrer. Para trás de mim, Satanás." Você entende as coisas que são dos homens, não as que são de Deus. O que Jesus não queria era ser separado do Pai, mas não tinha um plano B. Então, com ação de graça, seja feita a tua vontade. A tua vontade. O que eu tiver que passar, eu vou passar. A tua vontade é feita. Pode morrer na sexta, mas no domingo é ressurreição de poder e glória. Amém? Por quê? Porque a gente fala uma coisa, ouve uma coisa como Pedro ouviu, e daqui um pouquinho está o negando. Pedro até seguiu. Os demais fugiram, Pedro até seguiu, mas no momento lá, se aquecendo, e ele viu Jesus começando lá a ser acusado, a ser condenado, a ser esbofeteado, a ser cuspido, e falou: "O negócio realmente, o caldo entornou. Eu não quero passar por isso. Eu falei que ia morrer por ele. Eu não quero passar por isso. Você é um deles." "Não, nem conheço ele." "Você é um deles, nem nunca ouvi falar." E teve um momento que a Escritura fala que Jesus ele está indo, olha para Pedro. Pedro fica com vergonha e sai dali. Como que no momento das aflições, se a gente vive para Deus, a preocupação nossa é não separar-nos do Pai. E quando a gente peca, o meu ouvido não está cheio de cera, nem o meu dedo, nem minha mão agravado. As vossas iniquidades é que faz separação. Casal honesto, mas em adultério. Nós muitas vezes estamos dentro de uma igreja, mas o interior fraco, por causa de quê? O Espírito, o poder do Espírito, poder que nos é dado para fazer mudança em nossas vidas. Não mais vivo eu, Paulo ensinou, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, não vivo na carne, mas pelo Espírito. E o justo viverá pela fé. Sabe o que é você ter fé sem nada em volta, vendo só o caos em volta? É porque você está ligado com o Pai. Falei: "E se acontecer isso? Eu vivo para Ele. Ele está no controle de todas as coisas. A agenda dele, a vontade é dele, e nada me faltará, porque Ele é o meu pastor." Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Para terminarmos, eu queria fechar com esse versículo aqui, Lucas
capítulo 13. Você está aí? Versículo 11 e 12. Quando eu vivo para Cristo, eu tenho direito. O que ligar na terra será ligado no céu. O que eu desligo na terra será desligado no céu. Quando eu vivo para Cristo, eu sou co-herdeiro com Cristo. Eu tenho todos os direitos. Amém? Tenho os meus deveres. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e que andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Esse texto talvez você conheça, já falamos dele aqui bastante vezes e tantas outras palavras. Aquela mulher, 18 anos, encurvada, dentro de uma igreja, vinha assim, espírito de enfermidade, muito tempo. Mas ela estava frequentando os cultos, ela estava ali cantando, e ela estava adorando, mas encurvada. O que seria a identificação da palavra? Um espírito de enfermidade. Jesus estava no culto, como ele está aqui, pela misericórdia, ele está aqui. 2 ou 3 em meu nome, eu creio nisso, porque isso daqui não é historinha da Mônica, isso aqui é a palavra de Deus, foi escrito com sangue. 2 ou 3 em meu nome, eu estou no meio de vós. Gente, o que a gente precisa mais? Se eu vivo para o Senhor, o Senhor ainda está no nosso meio. Sim, e tem mais. Se houver amanhã, eu estou convosco todos os dias. Tem mais ainda. Amém? E aí? E esse desespero? E andar dessa forma? E dentro, muitas vezes, trazendo um espírito de enfermidade. Aí há algo muito interessante. Esta mulher, Jesus identifica ela como filha de Abraão. Nós temos as mesmas promessas de Abraão. Nós temos as mesmas promessas de Abraão. Aquelas estrelas que ele mandou contar, chegou até nós, aqui André Carlone, nesta noite aqui, a gente foi multiplicado na semente de Abraão. Glória a Deus. Olha o que Jesus fala. O próximo versículo 12. E vendo-a Jesus, chamou assim e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. A mulher tinha um espírito de enfermidade. Jesus chegou para o cego: o que você quer? Eu quero ver. Então veja. Jesus curou. Jesus curou um paralítico do tanque de Betesda. Eu não estou vendo aqui, que quando a gente lê o versículo, lê as escrituras, a gente vê em várias versões e procura principalmente nos originais. Eu não estou vendo aqui, você está aí? Olha aqui. Jesus falando assim: você está curada da tua enfermidade. Ele está falando: você está livre da tua enfermidade. Não era uma enfermidade totalmente física, era uma enfermidade espiritual. Estás livre é diferente de estar curada. Ela é filha de Abraão. Você não precisa estar assim. Jesus, ele veio nos libertar de todo quanto é tipo de espírito, que principalmente apenas o Espírito Santo, que é o interior nosso, que nos fortalece e nos coloca direito na presença dele. Não é estar curada da tua enfermidade, estás livre, livre, fique livre, vive livre, você vive para Deus. Não tem que estar preso a nada. Tem doença que não é física, é espiritual, e Jesus está falando: estás livre dessa enfermidade nesta noite. Eu creio nisso. Porque os sãos não precisam de médicos, só os doentes. E eu estou precisando muito do Senhor, Pai. Eu estou precisando muito do Senhor para estar nessa terra cada dia entendendo que eu vivo para o Senhor, não é o Senhor que vive para mim, não. Então eu tenho que mudar muita coisa, o Senhor tem que libertar muita coisa, e principalmente na minha mente, no meu interior, para experimentar cada vez mais a tua boa, agradável e perfeita vontade. Sai daqui nessa noite livre. Tem uma segunda-feira, se houver, livre. Uma terça-feira livre. Não sei quanto tempo que você está assim com
essa angústia, essa coisa por dentro, o homem interior, a vida interior, o interior se renova nesta hora. E nós saímos daqui fortalecidos. Apesar de tudo, Deus concede misericórdia para eu estar aqui com o microfone falando a mensagem dele, não é de pastor, não. É do Senhor. E se você tivesse aí, pegasse os microfones, talvez essa mesma mensagem seria transmitida na tua voz. Porque é isso que Deus quer falar. E não importa quem seja, Ele fala o que Ele quer, porque nós vivemos para ouvir Ele. Glória a Deus. Em nome de Jesus, você pode estar de pé e se desejar, aplauda Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor.